Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é do Grupo Espírita Alta de Souza. Estamos gravando mais um estudo online, mensal. Desta vez estamos trabalhando o assunto da fé, refletindo sobre a fé. E para começar nosso estudo, vamos começar com uma frase de Emmanuel que diz: a fé em Deus não te mudará os quadros exteriores de luta, mas infundir-te-á paciência, a fim de que compreendas que em todos eles os degraus de elevação de que necessitas para escalar os cimos da vida imperecível. Emmanuel que nos diz esta frase. O Grupo Espírita Alta de Souza fica na rua João Cândido Brasil, número 335, no bairro Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudos presenciais toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15, 19h20, e temos um estudo online ao vivo toda sexta-feira às 20 horas. Para começar nosso estudo, vamos fazer uma leitura do livro Vida Feliz, número 94, de Joana de Ângeles. Não só de pão vive o homem, disse Jesus, mas também da palavra de Deus. A preocupação com o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não devem anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende a necessidades para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas completado. Continuando nosso estudo, vamos fazer a prece inicial. Pai querido, Mestre amado Senhor Jesus, Alta de Souza, querida companheira, amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos sobre esse estudo que vamos realizar. Abençoa, Senhor, em especial todas as pessoas que ouvirem e todas as pessoas que compartilharem esse estudo. Ilumina nosso discernimento, Senhor, fortalece nossa fé, guia-nos no caminho do bem, que a espiritualidade nos inspire paciência, equilíbrio, resiliência e compreensão nas caminhadas da vida. Assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual de nossa casa, damos início ao nosso estudo. Então, vamos refletir um pouco sobre a nossa fé. E para refletir sobre a fé, vamos recordar uma história que está no Evangelho de Mateus, em que numa certa ocasião, Jairo, que era chefe de uma sinagoga, veio ao encontro de Jesus e pediu para que Jesus fosse à sua casa e curasse sua filha. Aí, o mestre se levantou e começou a seguir aquele pai angustiado, e muita gente acompanhava Jesus. No caminho, essa história da hemorroíça, procurem nos evangelhos que encontrarão nessa história. Uma senhora que há muitos anos estava doente se aproximou de Jesus e lhe tocou o manto, pois acreditava que este fato haveria de curá-la. E assim aconteceu. No entanto, Jesus perguntou quem tinha tocado nele, porque ele sentiu que uma das virtudes havia saído. A mulher, um pouco assustada, se prostrou diante de Jesus e confessou que foi ela que havia tocado. Jesus olhou nos olhos dela e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ou seja, Jesus, a primeira impressão, a mulher achava que Jesus ia dar uma bronca, ia reclamar. Morrendo de medo, ela se identificou. E aí Jesus disse: tua fé te salvou. Vai em paz. A mulher
ficou curada pelo tamanho de sua fé. Então vamos entender o que é fé. Muitos de nós afirmamos que temos fé. Será que temos? Jesus disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos remover montanhas. A fé, enquanto virtude, tal qual o perdão e a caridade e a paciência, é uma conquista do espírito. E, portanto, a fé é demonstrada pela prática e pela vivência. Sim, a fé é uma conquista do espírito. De nada adianta uma fé que não consegue consolar nosso coração, quando um ente querido retorna à pátria espiritual morada de todos nós. Recentemente eu soube de um episódio que um menino, em um incidente infeliz numa comunidade, perdeu um olho. Como a mãe deste menino, por vários anos, foi assistida num plano de assistência social, um trabalho de assistência social que o Grupo Espírita Alta de Souza desenvolve, então estamos prestando algum apoio a esta família. O interessante é o que a mãe disse. Ela ficou muito triste com o acontecimento do filho, mas ela disse que tinha fé em Deus. Ela disse: aconteceu, vamos fazer o melhor pelo menino agora. Quantos conseguiríamos ter esta fé? Ela soube colocar nas mãos de Deus daqui para frente. Não adianta uma fé, de nada adianta uma fé que não é capaz de nos manter em pé diante da mágoa, da ofensa, da dor, da humilhação, da ingratidão. Uma fé forte e vibrante nos dá forças diante da partida de um ente querido, diante de situações como mágoas, ofensas, dores, humilhação e ingratidão. Qual é o tamanho de nossa fé? Pergunto para cada um de nós pensar. De nada adianta uma fé que não é capaz de dialogar conosco, preenchendo-nos de esperança diante dos problemas, lições que diariamente somos convocados a superar. E principalmente aprender com cada um deles. Nós vivemos diariamente com dificuldades financeiras, carestia, doenças, violência, perigos. Se tivermos uma fé vibrante, conseguimos administrar, ter fé para orar pedindo proteção, persistir nessa oração e encontrar as melhores soluções. É na experiência diária, em especial nos momentos mais críticos de nossa existência, que somos convidados a dar testemunho de nossa fé. A verdadeira fé é testemunhada nos desafios, nas situações difíceis, na experiência diária. Jesus deixa claro o papel da fé quando ele diz que os mandamentos da lei se resumem a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Notaram que Jesus colocou o amor a Deus acima do amor ao próximo? Quando temos fé, colocamos todas as nossas esperanças, nossas consolações em Deus. Fazemos o nosso melhor, mas não esquecemos a Deus. Sendo assim, que cada gesto, que cada palavra, cada decisão que tomamos possa ser regada com os bons eflúvios da fé. Se bebermos diariamente nessa fonte que nunca seca,
teremos um guia seguro para o progresso intelecto-moral e para a conquista da felicidade que almejamos. Então, aprendamos a fortalecer nossa fé. Jesus, numa certa passagem, ele disse: olhai as aves do céu e os lírios do campo. Eles não fiam nem tecem. No entanto, nosso Pai que está nos céus fornece o que eles precisam. O mesmo ocorre conosco. Desde os menores animais, as mais delicadas plantas, até as grandes esferas que figuram precisas e harmoniosas na imensidão do universo, em tudo percebemos os traços do Criador. Quando pudermos ir para um ambiente de campo, um ambiente rural, e durante a noite contemplarmos o céu, as estrelas, a Via Láctea, lembremos de quem fez isso. A própria ciência reconhece que há uma inteligência que parece governar as leis do universo. Há uma inteligência que parece governar as reações químicas dos diversos elementos da tabela periódica. Há uma inteligência que parece governar os fenômenos da vida. Nesta hora, lembremos de Deus. Ele é mais que tudo isso. Jesus o chama de Pai. Na visão espírita, Jesus é o governador do nosso planeta. Um grão de areia na imensidão do universo. E Deus é mais do que o universo que ele criou. Se hoje, seu Pai Celeste, que por tudo zela, cuida de tudo, certamente assim o faz por nós, seus filhos muito amados. Se hoje ele permite que experimentemos dores diversas, é por saber que delas somos necessitados. E essa é a via que nos levará à cura de nossas almas chagadas pelas mazelas morais. Então, as dores que passamos são provas, são testes para a nossa inteligência e nossa fé. Desafios diversos que a vida nos oferece são testes. Recordemos de Deus, peçamos forças a Deus e façamos o melhor com a inteligência que o Pai nos aquinhou. Igualmente como fez a senhora enferma, permitamos que nossa fé nos salve de nosso orgulho, de nossa maledicência, de nosso egoísmo, de nossas faltas de caridade. Se Jesus é o mestre, o evangelho é o caminho, a fé é a candeia, a lâmpada, que pouco a pouco ilumina a escuridão que ainda há em nós. A fé é uma necessidade espiritual que não podemos desprezar. Precisamos da fé. Exercitemo-la. A fé não chega de graça. É trabalhada diariamente com nossos atos, nossos pensamentos e nossas preces. É uma lâmpada bússola que nos aponta rumos seguros, impedindo que venhamos a bater ante a noite escura das dificuldades. Passo a passo, atendamos à recomendação do Senhor. Brilhe a vossa luz. Pensemos nisso. E para finalizar, recordemos um conselho de Joana de Ângeles. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Tenha fé. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a ajuda divina. Somente nos acontece o que é melhor para nós. E para terminar, uma reflexão para cada um de nós. De que tamanho a nossa fé?
Ela resiste às contrariedades ou desmorona diante das dificuldades? Pensemos nisso. E vamos fazer nossa prece de encerramento. Pai querido, Mestre amado, Senhor Jesus, Alta de Souza, querida companheira, vos agradecemos por esse estudo que aqui gravamos, que ele possa ser útil para aumentar o tamanho da fé de cada um de nós, de mim e de todas as pessoas que nos ouvirem. Refletir um pouco sobre o atual tamanho de nossa fé e o que fazermos para melhorar. Assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome de Alta de Souza, querida companheira, amigos espirituais, peço permissão para encerrar esse estudo. Assim seja.